Namastê, como estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso círculo do livro. Espero que estejam o som bom. Eu vou tentar nas próximas vezes trazer o meu microfone também de lapela para ficar com o som um pouquinho melhor para vocês poderem escutar melhor no celular também, tá bom? Hoje não consegui carregar, então para não deixar de fazer essa semana, vamos fazer assim mesmo, mas as próximas vezes prometo tentar carregar o microfone e a gente tentar melhorar ainda um pouquinho o som, tá bom? Bom, dando continuidade ao nosso clube do livro, a proposta é que a gente leia os três principais textos onde contém o resumo dos princípios religiosos mais, vamos dizer assim, importantes da humanidade. Então, um é o Sermão da Montanha, e aí eu li um pedacinho da Bíblia, né, com vocês na outra vez. Hoje eu vou ler esse livro, ó, tá bem velhinho, é o Jesus Nazareno, do Berto Roden. Esse foi o livro que eu, ó, ele tem a parte de trás linda, com os olhos como se fosse de Jesus. Esse livro foi um livro que eu, né, tive uma epifania, assim, eu tive uma conexão realmente com Jesus com esse livro. O Alberto Roden, grande filósofo brasileiro, ele também tem iniciação de Kriya Yoga, ele estudou, praticava Kriya Yoga, e o Alberto Roden, ele falava hebraico, grego, ele quis estudar a Bíblia no original dela, e ele viajou lá para a Arábia, né? Toda a parte do Oriente Médio, onde Jesus esteve, caminhou em todas aquelas regiões, e aí depois ele escreveu esse livro. Então ele vai contando, descrevendo as paisagens, toda a conexão, né? E ele tem uma escrita muito boa, assim como narrativa, para a gente se envolver na história. Então, né, recomendo quem quiser depois se aprofundar a ler, é o Jesus Nazareno, do Berto Roden. Eu vou ler só a parte realmente do Sermão da Montanha, para a gente fazer esse estudo, que daí ele fala mais detalhadamente, que dizem que o Sermão da Montanha é um resumo de toda a filosofia cristã, contida principalmente no Novo Testamento, mas dizem que até do Velho Testamento e do Novo Testamento Jesus compilou toda a filosofia cristã no Sermão da Montanha, por isso que a gente vai ler. E depois também do Berto Roden, o Bhagavad Gita. Meu também está bem velhinho, porque eu uso bastante ele também. O Bhagavad Gita uma parte do Mahabharata, uma grande história que dizem que conta em narrativa toda a história dos Vedas, que contém toda a filosofia indiana. O Bhagavad Gita dizem que é o resumo do resumo da filosofia ética indiana, que é quando Krishna vai falar para orientar Arjuna na questão espiritual, quando ele está na batalha para tentar é, resgatar toda a conexão dele com o reino que eles tinham e tudo. É toda uma história mitológica, né? Mas o importante é esse conhecimento filosófico, ético que é trazido, e aí é compilado na Bhagavad Gita, que é uma parte do Mahabharata, que dizem que é o resumo filosófico de todos os Vedas, de toda a filosofia indiana. Então, nós vamos ler ele como esse resumo, fazendo esse grande estudo filosófico de toda a questão indiana. E aí, pretendo terminar com o Tao Te Ching, também do Berto Roden. Esse livro também li, amei. O Berto Roden também traduziu, essa é a tradução dele, do Tao Te Ching, e tem uns comentários, algumas explicações. O Tao Te Ching também
Dizem que é um resumo de toda a filosofia oriental do Tao, né? Que, que traz toda uma conexão de filosofia do Oriente. E o Tao Te Ching resume toda essa filosofia nesse livrinho aqui, que é bem fininho, mas é bem profundo. Então, nós vamos tentar fazer essas leituras todas com vocês, né? Peço a Babaji força para que a gente consiga fazer todas essas gravações, né? Eu comecei nessa conexão do Guru Purnima de Babaji, né? Entregando a Babaji esse seva, essa intenção. Não tem data para terminar, né? Porque vai depender de quanto a gente vai ler. O Jesus Nazareno, talvez a gente já termine hoje. É só o compilado ali do Sermão da Montanha, mais o Bhagavad Gita e o Tao Te Ching, e vamos ler todo ele. Então, a gente não sabe quando vai terminar. Espero que vocês nos acompanhem nessa caminhada de filosofia e devoção. Vamos lá, então. Nós vamos, então, começar a ler o Sermão da Montanha. É a página 117 aqui do livro. Eu vou ter que usar meu óculos para facilitar, né? Uma letra boa, mas vou facilitar usando o meu óculos aqui com vocês. O Sermão da Montanha. O momento é solene. Dispõe-se o mestre a proferir o maior e mais característico discurso da sua vida. O Sermão da Montanha é o Evangelho resumido, ou antes, a alma do Evangelho, o mais autêntico compêndio da nova doutrina, a essência mesma do cristianismo. O auditório compunha-se de representantes de diversos países e de todas as classes sociais. Tinham afluído para assistir à promulgação da quinta essência da nova aliança. Aureolado dos raios do sol matutino, sentou-se Jesus numa pedra da colina, nas rampas de Curum Hatim. Ao pé dele, vem agrupar-se o pequeno rebanho dos apóstolos recém-eleitos. E os outros discípulos, mais além, pelas fraldas do outeiro, se acomoda a variegada multidão dos ouvintes, israelitas e gentios, ávidos por ouvirem as revelações que iam brotar dos lábios do profeta de Nazaré. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os tristes, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e caluniosamente disserem de vós todo mal por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Ainda soava pelos rochedos circunvizinhos o eco da palavra bem-aventurados, quando dos lábios de Jesus rompeu outra palavra, ai de vós. Dirigia-se aos infelizes que procuram o céu na terra, à custa da verdade. Ai de vós que sois ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque sofrereis fome. Ai de vós que agora rides, porque é a vez de gemer e chorar. Ai de vós quando os homens vos louvarem, porque isto mesmo fizeram aos seus pais aos falsos profetas. Depois de se dirigir ao povo em geral,
bons ou maus, voltou-se o mestre para os discípulos agrupados em torno dele. Vós sois o sal da terra. Mas, se o sal se desvirtuar, com que ele há de restituir-se à virtude? Já não terá préstimo para coisa alguma. É lançado à rua e pisado aos pés pela gente. Quantos e com verdadeiros pontos de semelhança não poderíamos descobrir entre o sal e os apóstolos? O sal preserva a corrupção física e o apóstolo é destinado a preservar os homens da corrupção. O sal dá sabor às comidas e o apóstolo deve ser como um tempero espiritual, deve penetrar de condimento sagrado às coisas profanas da terra. O sal tem aparência modesta, despretensiosa, incolor. E também a atividade do apóstolo deve ser silenciosa e modesta, sem aparato nem ostentação. É certo que, naquela mesma noite que se seguiu ao dia das bem-aventuranças, Jesus explicou aos seus discípulos o sentido mais profundo de cada uma dessas formosas alegorias. Continuou o mestre a falar aos discípulos eleitos, dizendo: Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar oculta uma cidade situada num monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do velador, mas sim sobre o candelabro, para que alumie a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Após a ligeira digressão a favor dos seus discípulos, sal da terra, luz do mundo, torna Jesus a dirigir-se aos ouvintes em geral e expõe o corpo do seu discurso. Não veio, diz ele, para abolir a lei antiga que Deus inspirara a Moisés, mas para levá-la à suprema e última perfeição, para levá-la à suprema e última perfeição. O Antigo Testamento era como o germe da revelação divina. O Novo Testamento é a árvore na plenitude da sua evolução e beleza. A lei antiga era a aurora. A lei evangélica é a flor, em todo o esplendor das suas cores e na doce fragrância dos seus perfumes. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não. Não os vim abolir, mas completá-la. Pois declaro-vos, em verdade, que antes de passarem o céu e a terra, não se tirará um J. E aqui ele fala o J é a letra mais pequenina do alfabeto hebraico, não passando de um traço semelhante ao nosso apóstrofe. Nem um ápice da lei, enquanto não chegue tudo à perfeição. Quem, pois, souber um desses mandamentos, embora mínimo, e assim ensinar a gente, passará pelo ínfimo no reino dos céus. Mas quem os realizar e assim ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Pois asseguro-vos que, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Depois dessas declarações peremptórias, passa Jesus a traçar um paralelo entre imperfeição da lei mosaica e a perfeição do evangelho. Assim como o escultor, depois de devastar o bloco de mármore, põe de parte o martelo e a talhadeira e lança a mão do cinzel, do burril e do esmeril, a fim de dar à obra a última perfeição e imprimir-lhe a feição característica do seu ideal, assim veio também o divino artista rematar a obra de Deus, principiada no paraíso terrestre e continuada através de séculos e milênios até a plenitude dos tempos. Traçado esse paralelo geral entre as duas leis, antiga e nova, principia Jesus a descer aos pormenores, evidenciando a superioridade do Evangelho sobre o Código de Israel. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu em juízo. Eu, porém, vos digo
que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu em juízo. E quem chamar seu irmão perverso será réu diante do conselho. E quem apelidar seu irmão de desgraçado será réu no fogo do inferno. O juízo era em Israel, o tribunal que julgava as ofensas leves, o conselho, ou o sinédrio, ocupava-se dos crimes maiores, de maior vulto, e o inferno é o sofrimento infligido pela má consciência do pecador. Prossegue Jesus, tirando as conclusões das premissas acima. Se, portanto, tiveres ante do altar para apresentar a tua oferenda, e te lembrares que teu irmão tem queixa contra ti, deixa a tua oferenda ao pé do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem oferecer o teu sacrifício. Não hesites em fazer as pazes com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não vá entregar-te ao juízo, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e sejas lançado ao cárcere. Em verdade te digo que daí não sairás, enquanto não houveres pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo homem que lançar olhar cobiçoso a uma mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se teu olho direito te for ocasião de pecado, arranca-o e lança-o de ti. Porque melhor te é perder os teus órgãos do que ser todo o teu corpo lançado ao inferno. Se tua mão direita te for ocasião de pecado, corta e lança de ti. Porque melhor te é perder um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Ainda foi dito: quem repudiar sua mulher, passa-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo homem que repudiar sua mulher, salvo em caso de adultério, a faz adulterar. E quem casar com a repudiada comete adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, e cumprirás o que juraste ao Senhor. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás por tua cabeça, porque não és capaz de tornar branco nem preto um só cabelinho. Seja o vosso modo de falar um simples sim, um simples não. O que passa daí vem do mal. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não vos oponhais ao malévolo, mas antes, quando alguém te ferir na face direita, apresenta-lhe também a outra. Se alguém quiser pleitear contigo em juízo para tirar-te a túnica, cede-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo por 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, nem voltes as costas a quem deseja lhe emprestes qualquer coisa. Tendes ouvido o que foi dito: amarás a teu próximo e terás ódio a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos de vosso Pai Celeste. Ele que faz nascer seu sol, sempre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes tão somente aos que vos amam, que prêmio merecereis? Não fazem isso também os coletores? E se saudardes apenas os vossos amigos, que fazeis nisto de especial? Porventura não fazem isso também os gentios? Vós, porém, sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celeste. Cuidado, que não pratiqueis as vossas boas obras diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis merecimento aos olhos do vosso Pai Celeste. Quando deres esmola, não te ponhas a fazer grande alarde,
a exemplo do que fazem os hipócritas nas ruas, para serem elogiados pela gente. Em verdade vos digo que receberam a sua recompensa, pois deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique às ocultas. E teu pai, que vê o que é oculto, te há de dar, te há de recompensar. Quando orardes, não procedais como os hipócritas que gostam de se exibir nas sinagogas e nas esquinas das ruas, fazendo a oração a fim de serem vistos pela gente. Tu, porém, quando orares, entra no teu interior e ora a teu pai às ocultas. E teu pai, que vê o que é oculto, te há de recompensar. Nem faleis muito quando orais, como fazem os gentios que cuidam ser atendidos por causa de muito palavreado. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que haveis mister, antes mesmo de lhe pedirdes. Assim é que haveis de orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Se vós perdoardes aos homens as faltas deles, também vosso Pai Celeste vos perdoará vossos débitos. Se pelo contrário vós não perdoardes aos homens, nem tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas faltas. Quando jejuardes, não andeis tristonhos, como os hipócritas que desfiguram o rosto para fazer ver a gente que estão jejuando. Em verdade vos digo que receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que a gente não veja que estás jejuando, mas somente teu Pai, presente ao oculto, e teu Pai, que vê o que é oculto, te há de recompensar. Não acumulei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões penetram e desenterram e roubam. Acumulai para vós os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os destroem, onde os ladrões não penetram, nem os desenterram, nem os roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí também está teu coração. Teu olho é a luz do teu corpo. Se teu olho for simples, estará em luz todo o teu corpo. Se, porém, o teu olho for mau, estará em trevas todo o teu corpo. E se sua luz se tornar em trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou aborrecerá um e amará o outro, ou respeitará a este e desprezará aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não julgueis e não sereis julgados, pois do mesmo modo que julgardes, assim sereis julgados. E com a medida com que medirdes, medir-vos-ão a vós. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, ao passo que não enxergas a trave do teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar-te do olho o argueiro, quando tens uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois verás como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis as coisas santas aos cães, nem lancei as vossas pérolas aos porcos, para que não lhes metam as patas e voltando-se vos dilacerem. Dai e dar-ser-vos-á, derramar-vos-ão no seio uma boa medida, cheia, recalcada e acumulada, porque com a mesma medida com que medirdes, medir-vos-ão. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Quem procura acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Haverá entre vós quem dê a seu filho uma pedra,
quando esse lhe pede pão? Ou quem lhe deu uma serpente quando lhe pede peixe? Ou um escorpião quando lhe pede ovo? Se, pois, vós, apesar de maus, sabeis dar coisas boas a quem vos pedir, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que os trilham. Quão apertada é a porta e quão estreito o caminho que conduz à vida. E são poucos que acertam com ele. Cuidado com os falsos profetas, que vos apresentam em pele de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos é que os conheceis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos, pois, é que os conhecereis. Depois dessas luminosas exposições sobre o espírito do seu evangelho, levantou-se o mestre. O povo estava arrebatado da beleza e sublimidade da sua doutrina. Entreolhavam-se estupefatos e diziam: nunca ninguém falou como este homem. Era geral a admiração. Então Jesus fez um sinal com a mão e, numa peroração magistral, concitou as turbas e não somente admirarem a sua doutrina, mas a traduzi-la na vida real e prática. Por que me dizeis, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse sim entrará no reino dos céus. Muitos virão daquele dia dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e fizemos tantos milagres e expulsamos demônios em teu nome? Eu, porém, lhe direi, não vos conheci jamais, apartai-vos de mim, malfeitores. Depois disso, revestiu o mestre de uma maravilhosa alegoria o seu pensamento, dizendo: mostrar-vos-ei com quem se parece aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as realiza. Parece-se como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Desabaram aguaceiros, transbordaram os rios, sopraram os vendavais, dando derrijo contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Quem, pelo contrário, ouve estas minhas palavras, mas não as realiza, parece-se como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desabaram aguaceiros, transbordaram os rios, sopraram os vendavais, dando derrijo contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminado o seu grande sermão, desceu Jesus das alturas de Curum-Hatim, passou silencioso pelas multidões impressionadas, qual Moisés a descer o Sinai, com a fronde areolada de estranhos fulgores, a largos passos, fez-se rumo a Cafarnaum. Muito bem. Encerramos aqui essa leitura no maior resumo filosófico cristão que existe. Muitas coisas para nós refletirmos, pensarmos e colocarmos em prática. É importante a gente sempre estar com esse texto em nossa mente. Podemos pegar pequenos trechos, escolher para fazer meditação e aprofundar a reflexão e fazer essa conexão cada dia para que nosso coração vibre cada vez mais na luz junto com Jesus. Namastê. Muito obrigada. Baba Jinamaon.